Olá, alunos do 8º e 9º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física, nossa aula 6 do dia 14 de abril. Espero que estejam todos bem, com muita saúde, vocês e os familiares de vocês. Bom, nós vamos dando sequência então à nossa aula sobre esportes adaptados. Então, na aula passada, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as características dos esportes adaptados e vivenciar, através de algumas atividades que eu passei para vocês, se sentir um pouco nessa situação de como é realizar uma atividade sem as condições que nós temos, com algumas adaptações, como por exemplo se deslocar por um espaço sem poder enxergar, com os olhos vendados, arremessar uma bolinha num cesto também sem poder enxergar. E os retornos que eu tive, de todos eles que eu tive, todos tiveram praticamente o mesmo comentário, tiveram a mesma percepção. Professor, como é difícil. Como é difícil se deslocar por um lugar sem enxergar aquele lugar e como é difícil acertar, saber aonde acertar a bolinha dentro do cesto. Então foi realmente bem significativo esses retornos. E para a gente poder entender e perceber o quão qualificado, o quão competente essas pessoas que praticam esportes adaptados são, Como por exemplo o Ricardinho, que é o melhor jogador do mundo de futebol 5, ele faz coisas com a bola que nós, com o dom da visão, com a capacidade da visão, nós não conseguimos fazer. Então, realmente mostra que essas pessoas têm capacidade sim e elas devem ser exploradas. Então, para dar sequência hoje, eu vou trazer para vocês mais uma vivência dentro dos esportes adaptados que se chama o goalball. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o goalball e depois vocês vão vivenciar um pouquinho essa experiência, ok? Vamos lá. Então, o goalball ele foi criado em 1946 por um austríaco e por um alemão, que tinham como objetivo reabilitar veteranos de guerra. Então, durante as guerras, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas acabaram se lesionando, tiveram perdendo membros, como pernas, braços, perdendo visão. Então, as pessoas pensaram em reintroduzir essas pessoas à sociedade como uma nova oportunidade, já que elas foram defender o seu país e lá tiveram a perda do membro ou da visão. Então, essas duas pessoas, o austríaco e o alemão, pensaram em criar uma possibilidade de incluir uma atividade para essas pessoas, especialmente os deficientes visuais, as pessoas que perderam a visão. A modalidade ela foi implementada no Brasil no ano de 1985. Então, demorou bastante tempo a chegar no Brasil, até porque a comunicação naquela época não é igual a hoje. Não existia WhatsApp, e-mail, essas coisas. Então, o que acontecia em um lugar demorava muito tempo até chegar em outro lugar. Hoje não. Se hoje nós inventarmos uma coisa aqui, rapidamente essa notícia, ou essa modalidade se espalha pelo mundo inteiro. O primeiro campeonato brasileiro de goalball foi em 1987, então 2 anos depois que o esporte chegou ao Brasil. E ao contrário das outras modalidades paralímpicas, então o goalball é uma modalidade paralímpica, ele foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência. Então só pode jogar quem é deficiente visual. O goalball é específico para deficientes visuais. Mas eu vou botar uma venda e vou participar das Olimpíadas. Não. Ele é exclusivo para as pessoas que não têm a visão. Como que é a quadra, então, de goalball? Aqui a gente tem uma foto já das Paralimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, certo? Então aqui a gente pode ver os atletas posicionados para jogar a partida. Então nós temos aqui um time posicionado de um lado e outro time posicionado de outro lado.
o objetivo do jogo é eles lançarem uma bola e essa bola tem que entrar no gol. E esse time tem que defender. Posteriormente, esse time arremessa a bola e o outro time tem que defender, que é o que está acontecendo aqui. Ó. A bola está aqui e o time está defendendo. Tá? Quais são as regras do jogo, então? A quadra tem as mesmas dimensões da quadra de vôlei, certo? 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. Então, ela tem 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. Tá? Esse é o tamanho da quadra de goalball. Mesmo tamanho da quadra de vôlei. A única coisa é que tem as goleiras lá no fundo, né, no goalball. Dura 20 minutos, com 2 tempos de 10. Então, joga 10 minutos e depois mais 10 minutos. Cada equipe conta com 3 jogadores titulares e 3 reservas. Então, jogam 3 jogadores, tá? E depois descansam 3 no banco de reservas e pode substituir. De cada lado da quadra tem um gol com 9 metros de largura e 1,2 metros de altura. Tá? Então, o gol ele é bem largo, né? E de uma certa forma alto também. Tá? Os atletas são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. Então, os atletas executam a função de atacante quando eles arremessam a bola e defendem, certo? Então, quando o time dele está com a posse da bola, ele tem que arremessar para o outro lado. E quando o outro time está com a posse, ele tem que defender o seu gol. O arremesso deve ser rasteiro, então não pode jogar a bola no alto. E o objetivo é balançar a rede adversária, então é fazer com que a bola entre no gol, certo? Bom, como que é a bola para se jogar o goalball? É uma bola igual a qualquer outra? Não, ela é uma bola diferente porque ela possui um guiso, exatamente isso, ela é uma bola que faz barulho para que eles possam, através do som, perceber aonde a bola está indo e tentar defender a bola. Tá? Então, por isso que tem que ser uma partida jogada em silêncio, né? Não pode ter barulho para que eles possam ouvir o barulho da bola. Existem furos que permitem a passagem do som para que os jogadores saibam a direção da bola. Então, quando joga a bola, ela começa a rolar e rolando ela começa a produzir um barulho e através desse barulho os jogadores sabem exatamente aonde ela está indo. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva. Então usa o tato e a audição. Por isso não pode ter barulho no ginásio. Então tem que ser extremamente silêncio. O único momento em que é permitido o barulho no ginásio é quando sai o gol, né? Que aí a torcida comemora, os atletas comemoram, e aí tem o reinício do jogo, certo? A bola de goalball ela tem 76 centímetros de diâmetro e pesa 1,25 kg. Tá? A cor dela é alaranjada e é mais ou menos do tamanho da de basquete. Então ela é muito semelhante a uma bola de basquete. Tá? Bom, como que se classificam as categorias para se praticar o goalball? Tá? Então, são todos atletas deficientes visuais, isso é muito importante, né? Nas Paralimpíadas só podem jogar atletas deficientes visuais, e ela se divide em 3 classes, B1, B2 e B3. Tá? O atleta completamente cego até os que possuem acuidade visual ou parcial. Tá? Então, todas as classificações são realizadas através da mensuração do melhor olho e da possibilidade máxima de correção do problema. Então se vê lá qual é o olho que o atleta enxerga melhor e aí tenta-se criar uma possibilidade máxima de corrigir isso, para que ele não tenha nenhuma vantagem no jogo. Todos os atletas, inclusive das classes B2 e B3, com visão parcial, então a classificação B2 e B3 são atletas que ainda têm um pouco de visão, utilizam uma venda para que eles não tenham
vantagem, que todos joguem com a igualdade, né, de não enxergar realmente. Bom, a classificação B1, quem é que entra? São pessoas totalmente cegas, é o cego total. Nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos, até a percepção de luz, mas com a incapacidade de reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância ou direção. Então essa é a classificação B1, cego total. Na B2, lutadores que já têm a percepção de vultos, da capacidade em conhecer forma de uma mão até a acuidade visual de 2/60 ou campo visual inferior a 5 graus. Então são aqueles que já têm uma percepção de vulto, ele não consegue fazer uma definição, mas ele tem a percepção de que existe algo ali. E a B3 conseguem definir imagens, já tem uma capacidade de definição, a acuidade visual já é melhor, então já consegue ter uma melhor condição visual. Essas são as classificações. Bom, chegamos então à nossa atividade devolutiva. O que vocês vão fazer? Para a realização dessa atividade, vocês vão precisar novamente do auxílio de uma outra pessoa da família. Vocês podem, convidar outras pessoas para participar com vocês, para que a atividade possa acontecer, certo? É bem simples. Primeira coisa que vocês vão fazer, organizar um espaço na casa de vocês para simular uma partida de goalball. Tem que ser um espaço livre, né? Não pode fazer com nenhum objeto perto, porque se vocês forem cair para o lado, não bater a cabeça, não bater o corpo. Então, um espaço livre, a ré do sofá, enfim, combina com a mãe, com o pai, com a família aí e crie um espaço seguro e livre. Não precisa ser um espaço grande, é só para vivenciar, só para ter uma experiência, tá? Não precisa ser o tamanho da quadra de goalball oficial. Adaptem à realidade de vocês. Então, criou esse espaço livre e seguro. Vocês vão construir uma bola de meia, ou vão utilizar uma bola que vocês tenham em casa. Se vocês forem fazer uma bola de meia, façam uma bola lá, com meia, papel, enfim, como vocês quiserem. E se já tem, eu tenho uma bola de outra modalidade esportiva, pode usar essa bola. O que tem que fazer? Colocar essa bola dentro de sacola plástica, sacola de supermercado, e amarrar a sacola ou prender com fita para que ela possa fazer barulho. Essa bola tem que fazer barulho quando for rolada no chão, certo? Então, fazer isso. Depois da realização da atividade, vocês vão anotar no caderno de vocês as percepções e reações. Então, construiu o espaço livre e seguro, produziu a bola que faça barulho, determina lá o espaço que vocês vão jogar, joguem uma partida de goalball e aí vocês vão anotar como vocês se sentiram, as percepções de vocês, o que acharam fácil, acharam difícil, né? Como vocês se sentiram realizando essa atividade, ok? Nós vamos encerrando por aqui, então, a nossa aula de hoje. Eu desejo para vocês muita saúde, que fiquem todos bem. Também digo que os retornos de vocês são muito importantes. Pode deixar o comentário lá no canal do YouTube ou mandar no privado no WhatsApp. Então encerramos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.